Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí mais uma vez com o nosso canal aí rumo até Messi, quebrando recordes aí e fazendo história no canal do YouTube. E antes de começar o vídeo, galera, não se esqueçam aí de se inscreverem e também compartilhar aí com seus amigos, com seus parceiros, com seus truta, qualquer gente aí que se inscreva no meu canal e que ajude aí a deixar ele cada dia mais forte. E hoje eu trago um vídeo aí sobre o Brasil na Copa da Rússia 2018. O nome do vídeo é Por que o Hexa não veio? Alguém consegue aí me explicar por que esse Hexa não veio? Eu queria pedir a Galvão, Thiago Leifert, Craque Neto, Denilson, qualquer um me explica por que o Hexa não veio. Já que ninguém consegue me explicar, eu vou começar aí a falar aí sobre a escalação e também os jogos aí da seleção brasileira. Galera, eu começo primeiro aí com os convocados. Foram aí no total 23 jogadores que tiveram aí a oportunidade de trazer o Hexa para o nosso país e no final não aconteceu. Alguns nomes aí já conhecidos e outros também que a torcida fazia questão aí que nem tivesse nessa lista do Tite. E para começar, eu já trago aí alguns contestados. Separei 4 nomes que foram aí para mim os mais contestados dessa seleção. O primeiro deles, Renato Augusto, o jogador aí que muitos consideravam aí já carta fora do baralho aí da seleção, mas o Tite acabou aí levando ele. Já outro é o grande Tyson. Apesar de ter aí uma grande fase aí no time dele aí no continente europeu, acabou aí que muitos torcedores não gostaram aí da convocação dele. Outro jogador também contestado foi o goleiro Cássio do Corinthians. Muitos aí pediam aí o Jailson e também o Fábio, mas no final o Tite resolveu aí dar uma oportunidade aí ao Cássio, que era aí, eu acredito, o cara de confiança aí em uma possível cobrança de pênaltis aí no Brasil nessa Copa do Mundo. Mas já que isso não veio acontecer, o Cássio acabou aí que nem participou aí muito nessa Copa do Mundo. E outro é o Fagner, lateral direito aí convocado no lugar aí do próprio Daniel Alves, acabou aí entrando na seleção, mas para mim ele foi aí uma grande surpresa aí que não comprometeu aí no seu papel, fez uma boa Copa aí em relação aí ao futebolzinho que ele tem aí, não é tão forte, mas o suficiente aí para não ter comprometido a nossa seleção. E agora, galera, eu trago aí a petição nacional, ou seja, aqueles jogadores que a torcida inteira implorou e o Tite resolveu não levar. Dois deles são aí o próprio Arthur, que para mim não deveria de forma alguma ter faltado aí nessa escalação e também convocação do Tite. E por outro lado, o Luan, que é outro jogador aí que não deveria ter faltado nessa Copa do Mundo. Mas o lado do Luan, assim, é até um pouco mais compreensível em relação aí ao ataque do Brasil, que era muito forte e a concorrência para ele era muito maior. Já o Arthur, para mim, era peça aí muito importante e também uma peça-chave aí no esquema do Tite. Eu acredito que se jogasse aí ele e Casemiro, a seleção brasileira poderia ter alcançado aí grandes voos na Copa do Mundo. E outros 3 grandes nomes aí que apareceu aí nas últimas horas aí da Copa do Mundo foi a molecada aí da nova geração. O próprio aí Vinícius Júnior, o Paquetá e também o Rodrigo. São 3 jogadores que eu acredito que pelo menos um deles deveria estar aí na Copa já para se preparar aí para a futura Copa aí de 2022. Mas como o Tite não quis aí bancar a molecada, o que é normal aí de muitos técnicos aí no Brasil, deixam aí sempre de fora grandes joias do Brasil, o que para mim é um grande erro, mas vida é que segue, galera. Agora eu trago aí, galera, a escalação do Tite. É um esquema aí que muitos falam que é o 4-2-1-3, mas eu prefiro chamar de um 4-3-3, que é uma forma mais, eu acredito, simples de se explicar aí a distribuição de jogadores aí no campo. O Tite jogou com Alisson no gol, Miranda e Thiago Silva na zaga, nas laterais, o próprio Danilo e também o Marcelo. Já nos volantes aí, fazendo a proteção da zaga, Casemiro e também o Paulinho. No meio de armação jogou aí o Felipe Coutinho. Nas pontas jogaram em Neymar, o William e mais centralizado aí o Gabriel Jesus. Eu acredito que o Tite tinha aí nas suas mãos o melhor time aí em relação aí à técnica. Já como time dentro de campo, o Brasil sempre aí acaba ficando devendo. Sempre tem um jogador aí que joga bem, já o outro não. No caso, às vezes o Gabriel Jesus se esforçava muito, mas não reverteu nada aí em gol. De outro lado, o Neymar fazia um bom futebol, mas no outro lado já não tinha um Coutinho. Então,
um time que oscilava muito. Quando um jogador jogava bem, o outro não estava tão bem. Então, por isso que o Brasil assim falhou como time. Mas tinha aí, para mim, o melhor elenco aí, se tratando aí de jogadores. E o Tite não soube aproveitar também na questão aí tática. Eu acho que ele falhou muito aí na insistência do Gabriel Jesus e não dando oportunidade aí a Firmino, que estava entrando muito melhor nos jogos aí da seleção. Eu acredito que o problema do Brasil aí em relação à centralização aí do Gabriel Jesus acabou facilitando aí, pois o Brasil acabou pegando aí três equipes aí europeias, Suíça, Sérvia e também a própria Bélgica, que são grandes seleções aí do continente europeu que são acostumadas a jogar quando o centroavante é centralizado. Eu acredito que se o Brasil entra aí com três atacantes mais rápidos, seria muito mais fácil do Brasil ter conseguido isso, pois uma tabela entre Neymar, o próprio Felipe Coutinho e também o William poderia quebrar a marcação aí dos europeus, já que com o Gabriel Jesus aí centralizado, dois zagueiros aí acabavam marcando ele e facilitavam muito aí a vida dos times aí que enfrentaram a seleção brasileira. Faltou ao Tite aí colocar um time aí mais técnico do que um próprio centroavante aí de referência. Agora, galera, o que eu acho não é culpado só ele, o Tite, mas o Edu Gaspar, mas assim, eu acho que eles erraram muito, já erraram na convocação, erraram na escalação, erraram em vários fatores, e eu vou trazer aí alguns erros que podem ter custado aí a não vinda do Hexa para o Brasil. A primeira delas é esquema tático errado. Eu acredito que a insistência aí de um centroavante no esquema tático do Brasil foi um dos grandes erros aí do Tite, pois a nossa seleção tinha um potencial técnico muito grande. Eu acredito que não precisava de tanto aí um jogador de referência. Eu acredito que teria que ser três jogadores rápidos na frente para quebrar aí a marcação dos times aí que o Brasil acabou aí enfrentando. Não foi uma Copa tão ruim para o Brasil, mas assim, todos esperavam que o Brasil chegasse pelo menos aí às semifinais, o que não veio a acontecer. Outro fator que eu trago aí de erro do Tite é convocações inadequadas. Jogadores que ele levou como Renato Augusto, Tyson, Fred, entre outros, que assim poderia ter levado outros jogadores como melhores opções e ele acabou aí convocando jogadores que para muitos aí era carta fora do baralho da nossa seleção. Um outro fator aí que eu trago é rotação de liderança. A questão do Tite aí ficar a cada jogo dando a liderança para um jogador acaba interferindo muito aí no time da seleção. Eu acredito que as únicas pessoas que poderiam ocupar esse cargo de liderança na equipe seria o primeiro o Miranda e em segundo o Thiago Silva, mas o Tite tentou bancar aí o paizão para ter o grupo aí na mão e acabou aí prejudicando a seleção brasileira. Outro fato que eu trago aí é a insistência no errado, ou seja, insistiu muito com o Gabriel Jesus, eu acredito que acabou até queimando o moleque aí que não foi tão bem. Eu acho que em muitos casos aí o Firmino veio entrando bem, então deveria ter tido uma oportunidade maior como titular e o Tite acabou bancando o Gabriel Jesus, o que ficou ruim para as duas partes, tanto para ele quanto para o Gabriel Jesus, que acabou saindo da Copa sem marcar sequer um gol. E o último e também um dos mais relevantes aí, a proteção excessiva do Neymar. Ou seja, houve um momento aí na Copa em que todos criticavam o Neymar pelas suas simulações de jogada e também o que eu posso falar, aquela forma dele querer tentar provocar os jogadores adversários. Muitos jogadores se manifestaram sobre isso e também ex-jogadores sobre o tipo do jogo do Neymar, que ele acaba provocando o jogador e quando o jogador vai de uma forma mais ríspida em cima dele, acaba simulando muito, o que veio aí a virar muito meme na Copa do Mundo e saiu aí muito feio para o Neymar a forma dele cair em campo, tanto que virou meme aí em rede aí mundial e ficou feio para ele, além de patrocínios aí que estavam meio querendo sair fora aí da imagem do Neymar. Mas que ele aprenda com isso e na próxima Copa eles consigam fazer aí um melhor futebol. Agora, galera, eu trago aí uma pergunta para vocês. O que ficará de lembrança da Rússia 2018 para nós brasileiros? Eu trouxe aí 4 fotos aí para ver. O primeiro delas é os memes do Kaikai do Neymar. Será que é isso que marcará a Copa do Mundo 2018 para todos os brasileiros? Ou, quem sabe aí, o grande tombo do Tite aí na comemoração de um dos gols do Brasil nessa Copa do Mundo?
Do outro lado, eu trago aí o choro do Neymar contra a Costa Rica. Muitos falaram que foi um choro de emoção. Eu acredito que foi um choro de descarrego, pois ele estava vindo mal aí na partida e acabou que no final o Brasil conseguiu uma grande vitória sobre a Costa Rica e ele desabou no choro. Muitos acham que foi marketing, mas eu acredito que foi mais a questão de ter ficado com um negócio na mão, entendeu? Por outro lado, eu trago aí também a bandeira da Bélgica, que virou aí meme aí mundo afora. Muitos falavam que o Brasil não perdeu para a Bélgica, mas sim para uma Alemanha disfarçada, pois se virarmos aí a bandeira da Bélgica, acaba dando as mesmas cores do time da Alemanha. Galera, essa Copa do Mundo foi marcada aí pela a zoeira com a seleção brasileira que de qualquer forma ele precisa voltar a vencer uma Copa do Mundo, pois está ficando aí a cada ano que se passa mais feio para a seleção brasileira, que tem aí grandes jogadores, mas não consegue formar um grande time. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a cada um de vocês pelos acessos, pela atenção aí com o meu canal. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau!